Olá, minha turminha do sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar o estudo da semana 9, né, de ciências. Só lembrando, meu nome é Renata e a nossa disciplina, então, é ciência. Vamos dar sequência ao estudo dos materiais e suas propriedades, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o que é matéria, né? Falamos um pouquinho sobre os estados físicos da matéria e mudança de estado físico da matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de materiais que nós temos à nossa volta, ok? Então, a matéria, gente, ela se encontra basicamente em duas formas, como substância ou mistura, tá? Então, como que os materiais podem ser classificados? Como substâncias e como misturas. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas, e as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. Então, vamos lá. O que são substâncias? Substância são todos os materiais formados por um único tipo de constituinte, ou seja, por um único tipo de molécula, tá? E elas podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Vou dar um exemplo aqui: o gás oxigênio. Já a substância composta são aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos, como é o exemplo da água, onde eu tenho o elemento químico hidrogênio e o oxigênio, ok? Então, só voltando aqui, substância são todos materiais formados por um único tipo de partícula. E essas substâncias podem ser simples, quando ela é formada por átomos de um único elemento químico, como é o caso do gás oxigênio, que é formado só por átomos de oxigênio, ou então ela pode ser composta, quando ela é formada por dois ou mais elementos químicos, como é aqui o exemplo da água, que eu tenho dois elementos químicos para dar origem à água, ok? Já as misturas, gente, elas são formadas por dois ou mais partículas, ou melhor, duas ou mais partículas, duas ou mais substâncias. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Substâncias homogêneas são aquelas onde não é possível identificar a composição dela. Ou seja, eu não consigo identificar os componentes dessa mistura. Imaginem vocês que eu peguei um pouco de sal e misturei na água. Depois de algum tempo, eu vou conseguir identificar o que era o sal e o que era a água? Não, né? Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea. Então, mistura homogênea são aquelas onde não é possível identificar os componentes, nem se utilizar o microscópio, para vocês terem uma ideia. Já as misturas heterogêneas são aquelas onde é possível identificar os componentes. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de água e óleo, eu não consigo identificar facilmente o que é água e o que é óleo. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Então, só voltando aqui, o que são misturas? Misturas são todos os materiais formados por duas ou mais substâncias ou duas ou mais partículas. Então, elas podem ser homogênea, quando não é possível identificar os componentes dessa mistura, tá? Ou heterogênea, quando é possível identificar os componentes da mistura. Um exemplo de mistura homogênea: água e sal. Ou uma mistura de bolo. Imagine vocês misturando todos os ingredientes para fazer um bolo na casa de vocês. Depois do bolo pronto, ou melhor, depois da massa pronta, você consegue identificar lá o que era o ovo que você colocou, o que era o óleo, o que é o chocolate? Não, não dá para identificar, né, quais foram os componentes daquela mistura, porque tá tudo misturado, como o próprio nome indica, né? Já as misturas heterogêneas é possível identificar os componentes dessa mistura, como, por exemplo, água e óleo, água e areia, né? A mistura de quando eu tenho feijão misturado com milho, entre outros exemplos, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês que quando eu tenho uma mistura, eu tenho vários componentes, correto? Mas que é possível separar esses componentes. Então, o tema da nossa próxima aula são métodos de separação de misturas. Então, nos vemos na semana 10. Grande abraço para vocês.